boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom almoço, bom lanche da tarde, bom amanhecer do dia, para você que escuta esse podcast no horário que lhe for conveniente. Hoje vou gravar um episódio de histórias de atividades, porque eu estou sem ideias para falar de coisas aleatórias. Eu recentemente passei aí a enquete lá no Instagram. As pessoas votaram ali para União Soviética, que ganhou ali com 33%. Eu fiquei tão doido que eu olhei lá, a enquete tinha lá Polônia 28%, Brasil 20 e tanto, e eu ignorei assim a União Soviética, só mandei um, um né? Polônia ganhou, tinha 28, a União Soviética tinha 33 e sei lá, não vi, me passou desapercebido. Mas hoje vamos falar de União Soviética, a Polônia vai ficar para outro dia, sim. Felizmente ou infelizmente, dependendo de que você votou. Mas eu escolhi falar hoje de uma veterana, né? Fazer uma coisa diferenciada. É uma das poucas mulheres que eu tenho aqui comigo, itens, né, identificados. A gente sabe que o ambiente da guerra é um ambiente muito masculinizado. Mulheres foram impedidas em diversos contextos de participar formalmente dos contextos de guerra, mas sabemos que aí sempre elas tiveram alguma participação ao longo da história. Seja uma participação formal em exércitos, em países em que era prevista, né, as mulheres eram permitidas ali ter um desempenho, seja de maneira informal na, nas diversas formas de resistência, em guerrilhas, desobedecendo as ordens, como aquela história da mulher Mulan, né, a mulher que se veste de homem. Né? A gente aqui no Brasil tem a Maria Quitéria, foi uma mulher que é a nossa Mulan. Ela se disfarçou, foi para a guerra, se não me engano, do Paraguai, ou foi para a guerra dos Farrapos, eu não estou lembrando agora, e lutou, depois foi descoberta como mulher e hoje é a patrona do serviço das militares aqui no Brasil. Ela tem até uma medalha, a medalha Maria Quitéria, uma medalha antiga, da década de 50, 49, não lembro. Uma figura aqui no Brasil emblemática. É, mas falando de Segunda Guerra Mundial, eu tô com a. Acabei de engasgar antes de gravar o episódio. Minha voz está um pouco. Minha garganta está um pouco estranha. Mas falando aqui no contexto da Segunda Guerra Mundial, que a gente poderia para falar como as mulheres participaram das guerras e não sei o quê. É uma pergunta que tem que ser bem delimitada, né? Em que guerra, em que tempo, em que época, em que sociedade, enfim. Na Segunda Guerra Mundial a gente tem um salto qualitativo e qualitativo e quantitativo muito grande da participação das mulheres, muito importante. Isso vai ter reflexos. A participação das mulheres na Segunda Guerra, isso no geral, né, ou seja, observando aí diversos países, tem um balanço e uma influência interessante na Constituição hoje da inserção das mulheres no mercado de trabalho, em outras atividades também. Claro que em cada país teremos diferenças. Tem inclusive um livro, era um livro que vendia assim, eu comprei numa banca de jornal, mas é um bom livro. Acho que se chama As Mulheres na Guerra. Aí tinha volume 1 e 2. É um livro quadradão, assim, tem o formato de um quadrado mesmo, não de um retângulo, bem ilustrado.
né, com aquelas folhas fotográficas, toda folha ali tem uma imagem. E aí, é bem legal que esse livro é dividido em países. Então, tipo assim, como as mulheres lutaram na Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Qual que era a visão da Alemanha sobre as mulheres? Enfim, Alemanha nazista, fascista. Tanto a Itália quanto a Alemanha e Japão era aquela visão: ah, a mulher tem que ficar em casa, tem que gerar o soldado, né, ser mãe, trabalho de cuidados, coisa delicada, é proibida, enfim, de assumir diversos cargos, mas mesmo nesses países muito machistas, né, e por serem fascistas, né, e o fascismo ele tem essa questão das discriminações, né, e uma delas é a posição, marcar essa posição colocada como tradicional da mulher, como cuidadora, etc. Mesmo nesses países, a urgência da guerra exigiu que essas mulheres começassem a alçar cargos que elas não tinham, seja na indústria, porque os soldados, os homens, estavam sendo mandados para frente de batalha, o que se torna mais urgente quanto mais vai passando a guerra e vai faltando homens, então você começa a recrutar homens mais velhos, homens mais novos, e quem que vai ocupar o lugar nas fábricas, na cadeia de produção desses homens? Mulheres, em grande parte. Na Alemanha a gente ainda tem o trabalho escravo, os judeus, os comunistas, ah, os prisioneiros de guerra de vários países. Então, mas veja que isso tem o impacto de que essas mulheres, mesmo numa ideologia super discriminatória, elas começam a ter postos de trabalho que antes não se tinha. A gente está falando da década de 40, então a ideia assim, a mulher querer trabalhar, muitas vezes, era um motivo de uma separação, de uma violência que essa mulher sofria, né, domesticamente. Então, nesses países tinha essa configuração mais tradicional. Nos Estados Unidos acontece uma coisa engraçada, né? Porque as mulheres vão começar a ocupar cargos no mercado de trabalho, mulheres que numa sociedade muito tradicional, a estadunidense também, bastante conservadora. Então, também tinha essa visão da mulher recatada, do lar, mas que vai ter que assumir os postos de trabalho durante a guerra. Isso vai ter uma influência no movimento feminista, né, no mundo todo, mas nos Estados Unidos em especial, vai ser um pouco mais forte em comparação com a Alemanha e a Itália, essas conquistas, né, que a guerra vai proporcionar para as mulheres ao colocá-las nesses espaços de trabalho, acostumá-las, né, nesse ambiente e fazer com que isso comece a se normalizar, né? Mulheres em postos de trabalho, mulheres na indústria, mulheres fazendo trabalhos, porque mesmo trabalhando, né, sei lá, trabalhar numa fábrica, tem uma divisão interna ali de trabalho. Então, mesmo quando uma mulher trabalhava numa fábrica, ela era mandada para ser a secretária, a moça da limpeza, fazer trabalhos aí administrativos. Trabalho pesado era mais reservado aos homens, né? Mas as mulheres vão desenvolver esse trabalho pesado de soldadoras, de, de, de químicas, de físicas, matemáticas, que vão estar calculando ali. Né? Também esse trabalho intelectual que era relegado aos homens vai ser mais ocupado pelas mulheres. E isso vai dar um gás muito grande, né, no movimento feminista, movimento pelos direitos, né, iguais entre homens e mulheres. E nos Estados Unidos, que é uma sociedade muito tradicional, conservadora, esses ganhos vão ser bastante perceptíveis e vão ser tão perceptíveis depois da guerra. As mulheres vão querer continuar trabalhando, elas não querem voltar. Os maridos delas vão voltar da guerra e era esperado que, ao acabar com a guerra, elas voltassem a ser mulheres recatadas do lar. Enfim, mas é claro que uma grande parte não queria voltar. Elas entenderam que possuir uma inserção no mercado de trabalho
dava para elas independência, autonomia, elas não dependiam mais dos maridos, não tinham que se submeter a, 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 a extorsões, né, ao que a gente chama dos diferentes tipos de violência contra a mulher, não é só o físico, né, mas o psicológico, a violência econômica, porque é uma pessoa dependente ali do marido, enfim, não vão querer voltar para essa condição, é claro. E aí os Estados Unidos vai passar toda a década ali de metade de 40, final de 40 e década de 50, investindo em propagandas maciças, e o governo fazia isso, para criar a ideia da mulher recatada do lar, a mulher exemplar. Então, bem aquela imagem de propaganda de Coca-Cola antiga, clássica ali, do início da década de 60, até o início da década de 60, né? 50, aquela mulher, aquela imagem da mulher é, servindo os pais e o pai da família e os filhos, uma bela saia rodada de pregas, de bolinhas, uma roupa bastante imaculada, ela tirando ali uns cookies da, do forno, né, oferecendo ali para os filhos, sempre na cozinha, ou algo desse tipo. Veja que é uma imagem que vai contrastar bastante com aquela imagem que vai se produzir de propaganda durante a Segunda Guerra Mundial. Tinha aquela mulher, uma mulher com uma roupa de operária, uma jaqueta azul, com um lenço vermelho de bolinhas amarrado na cabeça, prendendo o cabelo, né? Ela de lado mostra faz um muque, né? Assim com o braço para mostrar a força que ela tem e segurando o muque, olhando por através dessa pose com um olhar de é, certeiro, um olhar forte, decidido, né? E tem aquela frase em cima, we can do it, né? Nós podemos fazer, ou seja, nós podemos trabalhar nos mesmos postos que os homens, né? Que era um problema na Segunda Guerra Mundial. Ó, mulheres, vocês têm que trabalhar, mas temos que trabalhar onde? O machismo acostumou com que essas mulheres também se vissem nesse lugar de fragilidade e etc. Então, essa propaganda cumpria também esse objetivo de falar assim, mulheres, ó, conseguimos, poxa, é, trabalhos pesados aí, os trabalhos vistos como masculinos. Então você tem essa imagem da Segunda Guerra Mundial que o governo vai produzir com propaganda. Na década de 50 a gente vai ter essa imagem da mulher recatada e do lar, sempre bem arrumada, sempre servindo aos filhos, servindo ao marido ou à comunidade, né, para dar um toque de cidadão, tipo assim, não, você pode voltar. Você ainda tem uma importância social fora de casa, né, que é ser ali cuidar da rua, né, sempre o cuidado, sempre cuidado. Isso nos Estados Unidos. É claro que e na Inglaterra também, claro. A gente vou expandir essa reflexão para a Inglaterra, com algumas diferenças, né? A participação das mulheres na Inglaterra foi um pouco maior, mas nas Forças Armadas. Mas nos Estados Unidos é bem marcado o crescimento da participação feminina nas Forças Armadas. Claro, em postos auxiliares. Para combate, não. Mas ainda assim, esses postos auxiliares são importantes, é claro que são importantes. Então, as enfermeiras, médicas, pessoal administrativo do Exército, motoristas, mecânicas. Então, veja que essas áreas, né, que já não são do cuidado, mas são serviços auxiliares, mas que não eram ocupados por mulheres. E agora passam a ser de mecânico, de matemática, de química, de física. Os Estados Unidos tinham, inclusive, um serviço de correios aéreo que se utilizava os mesmos aviões de bombardeio militares, e você tinha um grupo feminino que pilotava esses aviões. Então, veja que elas não eram mandadas para combate, mas eram mulheres que estavam, por conta da guerra, sendo colocadas numa posição que elas normal, normalmente não estariam, né? Pilotando um avião militar de bombardeio. Enfim, são mulheres que, se você trocar as cartas por bombas, elas jogariam as bombas, elas fariam o mesmo trabalho de combate. E bem, é claro.
Na Inglaterra é parecido, só que pela falta de pessoal, as mulheres tiveram uma inserção um pouco maior nas forças armadas, na força aérea, mas também nessa posição, né, de serviços auxiliares e assim por diante. Claro que nos serviços secretos, as mulheres desenvolveram papéis maravilhosos também. No serviço secreto estadunidense, no serviço secreto inglês e assim por diante. Em vários países, a gente tem a participação das mulheres na Segunda Guerra Mundial vinculada aos grupos de resistência, armados ou grupos passivos, né, grupos não armados contra o ocupante. Então, seja de grupos comunistas ou de grupos nacionalistas, as mulheres vão estar empunhando armas, estando em posições de comando, de espionagem. Muitos desses trabalhos são bastante técnicos, exigem um treinamento, uma postura muito rígida. Então vão participar também na Itália, na França, os maquis na França, os partidianos na Itália, os partisans em toda a União Soviética, na Polônia, Yugoslávia, Grécia, né? A lista de países é muito grande. No Brasil, também uma sociedade, claro, muito conservadora, mas as mulheres tiveram ali algum destaque, né? Foi a primeira vez que mulheres foram incorporadas com um pouco mais de atenção no exército, nas funções auxiliares também, de enfermeiras. Mandamos 72, 74, não lembro agora, enfermeiras para a Itália, acompanhando os soldados brasileiros. Elas se destacaram muito no seu trabalho enquanto enfermeiras, enquanto pessoal da saúde, pessoal administrativo também, que existiam vários desvios de funções, né? E as nossas enfermeiras brasileiras, durante a Segunda Guerra Mundial, foram e ainda são muito prestigiadas por quem estuda, né, a Segunda Guerra Mundial. Uma pena que nosso próprio exército, né, acho que não reconhece muito esse trabalho que as enfermeiras fizeram, atendendo não só brasileiros, né, atenderam nos hospitais estadunidenses, então atenderam estadunidenses, ingleses, indianos, poloneses, inclusive o inimigo, atendiam a população local também, os italianos, famélicos, desnutridos, e por isso são muito louvadas, né, as nossas enfermeiras da FEB, aqui na Itália, ainda que tenhamos mandado poucas, né, enfermeiras, apenas 70. É uma tropa de 25 mil soldados. Veja aí, tente pensar aí um trabalho de, 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 dessas 74 enfermeiras. Claro que você tinha outros médicos, né? São homens, né, que são médicos, são enfermeiros, padioleiros. Tinha esse outro pessoal também, claro, que fazia um trabalho. Mas, ainda assim, quando você para para pensar, é pouca gente. Então, pense no trabalho desses homens, dessas mulheres da saúde, atendendo 25 mil soldados brasileiros e os americanos, os estadunidenses, né? Ingleses, inimigos, recebiam apoio dos hospitais estadunidenses e tinha essa complementação de pessoal, né? Juntos ali as enfermeiras juntas com as enfermeiras inglesas, com médicos e assim por diante. Mas a gente está aqui para falar de uma moça em especial que é da União Soviética. E a União Soviética foi o país com a maior participação formal das mulheres, ou seja, regulamentar, era permitido, né, que as mulheres participassem, não eram grupos irregulares, como grupos de resistência, maquis, partidianos, partisãs, ainda que também participassem deles. Mas a União Soviética, por ser um país comunista e socialista, onde você tem onde a luta feminina, né, a libertação da classe trabalhadora também passa pela libertação das condições de gênero, né, dessas amarras e discriminações de gênero,
Então existiam debates mais avançados. As mulheres soviéticas, ao amanhecer da Segunda Guerra, já eram inseridas, tinham uma maior inserção no mercado de trabalho desde antes, uma maior inserção nas Forças Armadas. É claro que existiam preconceitos, mesmo na União Soviética, contra as mulheres, porque a gente não vai destruir aí um processo de machismo, de patriarcado, de discriminação contra as mulheres em poucas décadas. A União Soviética fez a sua revolução em 1917, então, no final da década de 20 praticamente, né, vamos colocar aqui 20, 30, 40, então você tinha passado 20, 30 anos ali da revolução. É claro que os efeitos da inserção da mulher, a participação política da mulher, não só votando, mas participando dos kolkhozes, dos sovietkozes, que eram as formas de produção campesina, do campesinato, na indústria, em cargos de direção, em cargos de governo, já era assustador para a época. Sim, assustador no bom sentido. É claro que a população, né, muitos russos, muitos belorussos, muitos dos homens soviéticos, também estavam num processo de aprendizado de, de compreender as mulheres como sujeitas de direitos e assim por diante. Eu falo que isso aconteceu mais rápido na União Soviética, porque você tem ali todo o ideário socialista de igualdade por detrás disso. Né? Então, era uma sociedade muito mais avançada nesse quesito, em relação às outras que eu citei. Tem problemas? Claro que tem problemas, né? Uma coisa é você ter lá numa Constituição, numa lei, falando, ó, as mulheres têm que participar, têm que ocupar os lugares. Outra coisa são as práticas sociais, isso em qualquer país, né? Em qualquer contexto. As práticas sociais que aquela sociedade com tradições arraigadas tem, que demoram tempo, muito tempo, não são uma década, 2 décadas, são mais de 2 décadas, de 3, né, de 4, 5, como foi na União Soviética, para que você vença, ainda que de maneira mais acelerada, mas vários dos preconceitos. Então, a situação na União Soviética era essa: as mulheres já estavam muito mais inseridas na vida política, na vida econômica e na vida militar da União Soviética. Então, participaram ativamente da Guerra Civil durante o período revolucionário, né? Mas ainda existiam algumas resistências, né? Algumas transformações que demoravam mais a acontecer para integrar essas mulheres no Exército Vermelho de maneira mais robusta. Claro que a Segunda Guerra Mundial ela abre espaço para que essas mudanças que já estavam ocorrendo dentro do Exército se acelerassem de uma maneira absolutamente radical. Absolutamente radical. Assim, da noite para o dia, você formar mulheres não apenas para os cargos, essas funções auxiliares, de médico, de enfermeira, de administrativo e coisas do tipo, mas para as funções ali de combate, né, das mais simples, como da infantaria, até as mais refinadas, como pilotas de aviões de caça, aviões de bombardeio, tanquistas, né, operadoras de tanques, e de tanques modernos na época. E isso aconteceu de uma maneira assustadoramente rápida. Recomendo aí um livro, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Não vou falar o nome da moça que escreveu esse livro, mas é uma russa, e onde ela cita diversas e diversas entrevistas com veteranas de guerra da União Soviética, explicando como foi a Segunda Guerra para elas. E muitas relatam, olha, ainda que houvesse a luta pela igualdade, não sei o quê, quando a gente chegava no exército, muitos, né, dos nossos companheiros, nossos camaradas soldados, eles tinham essa visão: a mulher não devia estar aqui, né? A guerra é uma coisa dos homens, ou elas não deviam ser expostas a isso. Mas elas falavam, olha, muito rapidamente eles mudavam de opinião ao ver o nosso desempenho, né? Ao ter
nós ali lado a lado, lutando nas mesmas trincheiras. E é claro que não só a vivência, mas o trabalho político, né, a ideologia do socialismo, acelerava esse processo. Então, é um livro muito legal, é um livro muito bom. Eu acho ele muito triste, assim, em trechos muito tristes, né? Mas é ainda assim uma boa leitura. Bem, feita essa introdução de 25 minutos, eu vou falar aqui sobre a nossa veterana de hoje, que é a Biduca Ekaterina Ivanovna. Ivanovna. É um nome difícil, né? Biduca Ekaterina Ivanovna. Mas é isso, esse é o nome dela. Vamos falar dela. Está aí a fotinha dela. Você pode ver uma foto de documento oficial, de um registro de dispensa. Ela está no uniforme militar. Ainda dá para ver que tem umas condecorações grudadas no peito dela, que ela ganhou durante a guerra, e uma marquinha de carimbo no cantinho. Ali um formato curvo. Mas vamos falar dela agora. Nossa querida Biduca Ekaterina Ivanovna nasceu no dia 27 de outubro de 1923, natural da aldeia de Kirovka, no distrito de Poltava, na Ucrânia. Então, uma comunista ucraniana. Ela era membro do Komsol. O Komsol era a juventude comunista que existia. Então, você poderia fazer parte dessa organização da juventude comunista. Era tipo, misturava um pouco de descotismo com os princípios comunistas, né? Mas era a ideia de formar politicamente os jovens para uma sociedade capitalista, formar o homem e a mulher nova, né? Dentro do comunismo e do socialismo. Era membro do Comsol quando se alistou no Exército Vermelho em maio de 1942, no distrito de Namangan, no Uzbequistão. Então veja que era nascida na Ucrânia, mas ela foi se alistar na República Socialista do Uzbequistão, em outra república, em outro país, que fazia parte da República das Uniões, da República, perdão, da República, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Provavelmente, né, ela se alistou nesse local fugindo da guerra. Né? A Ucrânia foi invadida no ano de 1942, quando ela se alista, em maio de 42, a Ucrânia já está em posse das mãos dos alemães, em grande parte, se não completamente, não lembro agora. Então, é normal que uma grande parte da população fuja para áreas mais recuadas. Ela pode ter ido parar aí no Uzbequistão por causa disso. Iniciou seu serviço ativo na região de combates no Cáucaso, ali, que é a região que disputava os combates para retomar a Ucrânia. Então, entrou ali em combate no Cáucaso em novembro de 42. Então, em maio ela se alista. Em novembro, ela já entra como militar ativa, como parte da 40ª Divisão de Infantaria da União Soviética. Então, ela foi uma soldado de infantaria. Depois de passar pelo seu processo inicial de formação, a 40ª Divisão de Infantaria, por ordem do Quartel-General do Alto Comando Supremo, em 7 de junho de 1942, foi transferida para o 44º Exército e transferida para o norte do Cáucaso, na área de Levache, Gunib e Botlik. Chegando ao norte do Cáucaso, a divisão, que eu estou falando da divisão do qual ela fazia parte, né, assumiu posições defensivas na margem direita do rio Sulak, perto de Shir-Yurt e Akaitala, da República Socialista Soviética Autônoma do Daguestão. Em 26 de novembro, a 40ª Divisão substituiu a Divisão 69 de Cavalaria no Cáucaso na linha de Novo Lednevko-Kapustino e imediatamente entrou em contato com o inimigo. Ou seja, foi mandar a tropa
da qual ela fez parte, divisão, foi mandada em junho para a região de combate e entrou efetivamente em combate em 26 de novembro. Normal, uma divisão nova, quando é formada, ela é mandada para regiões mais tranquilas, para adquirir experiência, regiões de retaguarda, onde tem pouco contato com o inimigo, ou para regiões em que o contato com o inimigo esperado é mínimo, e depois essa divisão ela é mandada, essas tropas são mandadas para um combate, para uma região de maior atrito com, com os alemães, no caso, com os inimigos. Então, em 26 de novembro, foi substituir uma outra divisão entrando em combate. No dia 30 de novembro, essa divisão, como parte do 44º Exército, juntamente com outras unidades, atacou o inimigo perto de Mozdokon, na direção da aldeia de Zborny. Nessas batalhas, o inimigo lançou mais de 10 ataques de infantaria com tanques, mas foi repelido todas as vezes. O Conselho Militar do 44º Exército atribuiu à divisão a tarefa de atacar o inimigo adversário na direção Staro-Lednev, não sei falar esse nome, e capturar esse assentamento e depois avançar sobre Zolotarev. Unidades da 46ª Divisão, partindo para a ofensiva, romperam as defesas inimigas e, em 5 de dezembro, libertaram a linha Staro-Lednevo-Kapustina, a estação ferroviária de Ixcherskaya, e ocuparam posições vantajosas. Então vejam que é uma unidade que muito rapidamente adquiriu experiência, atingindo vitórias fragorosas. No dia 1º de janeiro de 1943, as tropas do 44º Exército partiram para a ofensiva na direção de Mozdok. A 46ª Divisão rompeu imediatamente as defesas inimigas nas linhas intermediárias e perseguiu o inimigo em retirada. Em 3 de janeiro, as unidades da divisão libertaram Mozdok, juntamente com outras unidades do 44º Exército. A 46ª Divisão participou das batalhas de Stavropol a partir do dia 20 de janeiro, que foi libertada no dia 21. Durante todo o período da ofensiva, a 46ª Divisão libertou as estações e assentamentos de Georgiev, Zolotarevka, Sovetskaya, Graskoye e Lipilin, bem como a cidade de Stavropol, Mozdok e Armavir. Nomes difíceis esses, né? Mas deve ter falado tudo errado. O importante é que foi falado. No início de fevereiro, a divisão, como parte ainda do mesmo exército, abriu caminho nas áreas costeiras do Mar de Azov, na região de Rostov. Inclusive a região onde está tendo agora a guerra lá entre Rússia e Ucrânia, nessa região. Aqui, o quartel-general do comandante supremo transferiu o exército, né, do qual essa unidade fazia parte, para a frente sul. Após a libertação de Rostov-do-Don, em 21 de fevereiro, a 46ª Divisão lutou até o rio Sambek, ao nordeste de Taganrog, e assumiu a defesa da linha. Putz, cara, não vou falar isso aqui, na moral. Uma linha de defesa ao sopé das colinas de Sambek e na margem esquerda do rio Mius. A linha Sambek era o flanco direito da linha Mius, chamada de Frente Mius pelos alemães, que cobria a direção para o Donbas. É importante ressaltar aqui que essa região do Donbas, na Segunda Guerra Mundial, era uma área fortemente defendida pelos alemães, que era muito importante estrategicamente para que você dominasse ali a Ucrânia, o controle da região,
Então, uma região com muitas linhas de transporte, que tinha linhas de defesa e uma geografia interessante para fazer defesas militares, enfim, e para ser usado como uma região de base para ataque como ao território soviético. É uma região muito importante porque era bastante concentrada em termos de tropas inimigas, é claro, soviéticas, porque eles tinham que tomar essa posição, por ser muito importante nessa região. Os alemães passaram mais de um ano e meio preparando intensamente a linha, que consistia de inúmeras casamatas, bunkers e locais para metralhadoras. Né? É o que eu acabei de falar, a região do Donbas virou uma verdadeira fortaleza. Em abril de 1943, a divisão recebeu reforços dos libertados Stavropol e Kuban. Em 1943, no posto de tenente do serviço administrativo, né, a nossa biduca, ela então era tenente do serviço administrativo, enquanto cumpria suas tarefas de carteira do milésimo, octagésimo, 76º Correio de Campo, isso é uma unidade, como se fosse uma companhia, da 416ª Divisão de Infantaria do Exército Vermelho, foi premiada com a medalha por serviços em batalha, por bravura nas batalhas de janeiro a fevereiro durante 1943, durante a ofensiva da sua divisão na Frente Sul e a libertação de Rostov-on-Don, no Don. Então, é exatamente essa descrição que eu falei do avanço em janeiro, fevereiro de 1943 pela região do Don, é onde a Biduca vai se destacar e vai ganhar uma medalha. Seu mérito em combate, serviços em combate, ela tinha a função aí de carteira no correio de campo. E o correio de campo pode parecer uma coisa simples, mas é um trabalho muito perigoso, um trabalho complexo, árduo. Você tem que ficar entregando correspondências para unidades no meio das batalhas. E essas correspondências, não apenas nos momentos ali de tranquilidade, vão ser correspondências para os soldados também, ali que eles recebem da família, de amigos, mas também correio oficial com ordens, né? Vamos, recua, qual a situação aí de combate, né? E isso tem que ser feito de maneira rápida entre, entre as diferentes unidades, e quem faz isso é o carteiro de campo, né? O mensageiro, muitas vezes, tem que colocar sua vida em risco para sair correndo com uma ordem de bombardeio, com uma ordem de fazer alguma coisa entre ali no meio da batalha. Onde eu terminei? Aqui. Nessas lutas, a carteira Biduca entregava cartas e jornais aos soldados diretamente na linha de frente, sob bombardeios, né, de aviões e bombardeios de artilharia. Assim foi descrita sua citação para a medalha no dia 7 de março de 1943. Soldado do Exército Vermelho, Timochenko, né, a Biduca Ektalina Timochenko, ela tinha esse nome, eu acho que era o nome de casada dela, não sei, o nome, trabalhando na entrega de cartas e jornais aos funcionários da sede da divisão, demonstrou diligência excepcional na entrega da correspondência no prazo. Durante a marcha de combate da divisão, de 3 de janeiro a 10 de fevereiro de 1943, na ausência do coronel Carteiro, camarada Timochenko garantiu a entrega oportuna da correspondência às unidades de combate da divisão, apesar do perigo de fogo do inimigo em retirada. Pela conclusão oportuna das tarefas de fornecimento de jornais às unidades de divisão e entrega de cartas, a soldado do Exército Vermelho Timochenko é totalmente digna de um prêmio do governo da medalha por méritos militares. Então, essa medalha que está na imagem, vou deixar aí na thumbzinha, é ela,
e a medalha dela. Vou encontrar uma curiosidade sobre essa medalha. Mas é essa descrição que eu acabei de ler, a que essa medalha foi entregue para ela, essa motivação. Em novembro de 1944, Biduca constava nas fileiras do 308, né? Companhia de Estação Postal de Campo, da 59ª Divisão de Infantaria, ou seja, ela foi transferida depois para uma outra unidade. Né? Ela estava lá na Divisão de Infantaria 416 e agora foi para a Divisão de Infantaria 259. A essa altura, essa unidade se encontrava estacionada como exército de ocupação na Bulgária, na região ao norte de Sofia. A Divisão 259 ficaria estacionada na Bulgária até o fim da guerra. Então, depois de muito lutar pela libertação do Cáucaso, já no final e pela libertação da Ucrânia, as tropas da qual ela fazia parte se movimentaram para a conquista da Bulgária e permaneceram na Bulgária como tropas de ocupação até o final da guerra. Biduca foi então dispensada do serviço militar em 12 de setembro de 1947. Permaneceu aí um tempinho ainda servindo ao exército mesmo depois da guerra. Ao longo da sua trajetória, foi premiada com a Medalha pela Vitória sobre a Alemanha, a Medalha pelo Trabalho Valente na Grande Guerra Patriótica, a Medalha pelo Mérito Militar, aquela que eu acabei de ler a citação, é a única que tem, infelizmente, o documento com a citação, a Medalha pela Defesa do Cáucaso, em 1985, foi agraciada com a Ordem da Guerra Patriótica de segundo grau, por ser aí uma veterana da guerra. E nessa data, de 1985, todos os veteranos de guerra ainda vivos ganharam a Ordem da Guerra Patriótica de segundo grau ou de primeiro grau, se tivessem feito uma ação que ainda não havia sido reconhecida pelo Estado por meio de outra medalha ou citação. Então, essa é a história da nossa Biduca, que eu consegui pesquisar, que existe disponível aí de maneira virtual. É uma história que eu acho muito legal dessa veterana, a medalha dela. Ah, a curiosidade da medalha. Essa medalha, ela vem com um documento dela e assim por diante. E essa medalha aí da foto, que ela foi recomendada a ela no ano aí de 1943, certo? Provavelmente ela ganhou essa medalha em 1943. Mas essa aí que você está vendo é uma medalha que foi entregue para ela em 1971. E aí temos duas hipóteses. Ela pode ter perdido a medalha que ela ganhou na época da guerra e pediu uma nova medalha para guardar consigo, para continuar usando. Ela tem sinal de uso, bastante uso. Seria uma medalha de substituição, a gente chama. Na União Soviética, as medalhas de substituição normalmente têm um símbolo marcado atrás. A medalha da Biduca não tem. Então, assim, normalmente tem um símbolo, dela não tem, mas não exclui a possibilidade de ser uma medalha que ela pediu depois, para repor a medalha que ela quebrou, que ela sumiu, que ela ganhou na época da guerra. Ou, né, a segunda opção, a segunda possibilidade, é de que de fato ela não tenha recebido essa medalha durante o período da guerra. Ela recebeu a indicação, claro que ela foi comunicada a isso na época, você recebia a notificação disso, mas por algum motivo a medalha não foi entregue. Você imagine que numa guerra existem mil coisas mais importantes para fazer. E era comum de que um indivíduo ele fosse recomendado a uma medalha e apenas ao final da guerra essa medalha era entregue para ele, quando já estava ali situação mais tranquila, ou depois da guerra. E muitas vezes esses processos se perdiam mesmo.
Então é comum que várias medalhas que os veteranos têm direito, eles ganhem muito tempo depois da guerra. Seja porque se perdeu o processo e eventualmente o governo acha e entrega, ou porque a pessoa tem direito, ela sabe que tem direito, não foi entregue a medalha, ela pode requerer a entrega dessa medalha. Então nunca saberemos, mas ainda assim, uma bela medalha que ela recebeu pelos seus feitos como carteira, como mensageira durante a Segunda Guerra Mundial. Então, terminando o episódio de hoje por aqui. Pedir desculpas porque eu acho que eu me empolguei um pouco e eu falei mais rápido. Acho que a cadência não ficou boa o suficiente para você estar dormindo aí. Mas é normal. Vou trabalhar melhor isso aí de falar um pouco mais pausado, de dar um respiro maior, para que você possa escutar a voz mais suave para dormir. E é isso. Um salve, um abraço para todas as nossas veteranas soviéticas, brasileiras, de todos os países aí que lutaram contra o fascismo. Avante! É isso aí.